Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Passos TV ABC. Eu sou a Fran Passos e o nosso convidado de hoje, ele é advogado, produtor rural, é articulador político e atualmente é o secretário adjunto da OAB de São Bernardo. Seja muito bem-vindo, doutor Humberto. Não, muito obrigado, uma honra estar aqui novamente. Cumprimentar o Manuel, né? É sempre muito gratificante poder estar na Passos TV e poder levar aí os informes aos ouvintes, aos internautas, enfim, todo o público. Muito obrigada, doutor. Tenho certeza que a gente vai ter um programa incrível aqui. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, as empresas que têm nos ajudado a colocar esse programa com qualidade para vocês. Muito obrigado e assistam aí o recado dos nossos patrocinadores. A Fame é uma empresa que está sempre aqui com a gente, que é uma empresa de brindes personalizados. Eles mandaram para a gente aqui caneca, mandaram um caderno e lá tem mais uma infinidade de brindes. Tem chaveiros, tem copos, tem cadernos. Tenho certeza que eles vão encontrar o brinde ideal para o seu evento. Precisou de brindes? Entre em contato com a Fame Brindes. A corretora de seguros Williams Moia, que há quase 21 anos atua com as melhores operadoras do país. Ele protege a sua família, seus bens, com ética, profissionalismo e seriedade. Eles são especialistas em seguros de veículos, residencial, empresarial, de vida e saúde. Precisou de seguros? Entre em contato com a William Moy. Você já conhece o Terça da Serra? O Terça da Serra é um residencial para idosos. Um espaço lindo, com mais de 2.000 metros quadrados, com horta, jardim, um espaço acolhedor e de muito amor. Se você precisa de um lugar especial para idosos, entre em contato com o Terça da Serra. Nosso agradecimento também à Eletrônica Marques, que é um espaço para quem ama tecnologia. Se você precisa comprar celular, cabos, carregadores, acessórios digitais, caixas de som e muito mais, você vai encontrar tudo isso lá na Eletrônica Marques. E agora eu quero falar sobre o melhor pastel e hambúrguer de São Bernardo. Está lá, na Ticara Hamburgueria e Pastelaria, ali na MMDC. Se você ainda não conhece, é um lugar especial, aconchegante, que você precisa dar uma passadinha lá. Tenho certeza que você vai se apaixonar. Pensou em pastel e hambúrguer? Ticara Hamburgueria e Pastelaria. E ao meu lado, Manuel Alves. Muito obrigado, Fran, uma alegria. Doutor Humberto, muito obrigado, o senhor está sempre aqui com a gente, é uma alegria. Eu sei que o senhor estava assim um pouquinho doentinho, mas agora o senhor está firme, forte, com tanta energia, já conversou bastante com a gente. Muito obrigado, e como a Fran falou, esse programa, gente, vai ser incrível, com muitas perguntas, muito diálogo, muita conversa. Porque o senhor, eu gostei que a Fran falou uma coisa legal, articulador político, isso é legal. Inclusive, ele esteve em Brasília. Eu quero que o senhor fale, vamos já começar com esse assunto aí. O senhor esteve em Brasília, no Ministério da Saúde, esteve com o ministro Marinho, Ministério da Saúde, vários ministérios de comunicação. Fala pra gente, conta as novidades, doutor. Brasília é sempre algo muito interessante, né, Manuel? Queria te cumprimentar também, Manuel. Você que é uma pessoa que eu tenho elevada estima, né? Um grande jornalista, um grande comunicador, porque sempre tratou com isenção a questão da notícia. Então, te parabenizo por isso. Obrigado. E Brasília é um centro nervoso de todos os interesses da sociedade, eu diria, né? A política está ali é o berço político do nosso país hoje. E é óbvio, você tem a presidência da República, você tem todos os poderes instalados ali. E essa ida a Brasília, ela teve vários aspectos. Alguns em prol da advocacia, porque nós defendemos alguns projetos para fortalecer essa atividade essencial à democracia, porque muitas pessoas elas veem a OAB apenas como uma entidade de classe, mas isso é um grande erro, porque a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é, antes de mais nada, a guardiã dos direitos constitucionais, direitos humanos e direitos sociais. Então, como nós temos uma pauta muito interessante hoje no Brasil, que diz diretamente a esses direitos, a OAB não poderia ficar inerte, e não é diferente em São Bernardo do Campo. Nosso presidente
Luiz Bertanha, tem dado toda a autonomia para que a gente faça um trabalho em prol desses interesses. Então, nesse sentido, a nossa entidade está buscando hoje não só efetivar alguns projetos, algum deles eu posso até citar aqui, que é a TV OAB, algo inédito, né? Termos um veículo de comunicação para que a gente possa ter uma parceria, inclusive divulgando, fomentando aquelas informações do governo. Para isso você precisa ter uma concessão, para que você tenha esse veículo que é de relevância ímpar para a advocacia. Né? E aí, alguns encontros, estive lá também com o nosso ex-presidente, Leandro Pittini, quero inclusive deixar um grande abraço para o doutor Leandro pela acolhida, pela receptividade, e trocando ideias, surgem-se ideias, né? E nessas ideias surgiu aí uma proposta que nós estamos trabalhando para apresentá-la, porque a OAB ela tem muitas dificuldades, porque é uma entidade que não recebe dotação, ela é um voluntariado, mas nós somos um universo de quase 2 milhões de advogados no Brasil, fora estagiários, professores, estudantes de direito, e é uma entidade que hoje goza de 83% de aprovação junto à população brasileira. Então, por que também não pensarmos na parte econômica? Então, essa ideia nos leva a pensar, a desenvolver um projeto para algo que eu rotulo como o Banco OAB. Então, essas são algumas tarefas que nós estamos trabalhando para tentar implementar em prol da advocacia, para que a gente traga benefícios. Na área social, nós estamos trabalhando vários projetos, né? Algum deles eu poderia dizer aqui que eu acho que é algo muito interessante, né? Até, alô, prefeitos, o armazém social, né? Porque eu queria dar um dado aqui, eu não sei se vocês sabem, mas São Bernardo do Campo tem 202 mil pessoas no CadÚnico. E alimento é algo essencial. O projeto Armazém Social, ele permite que os prefeitos possam atender pessoas dentro do CadÚnico comprando alimentos com 50% de redução do preço em relação ao preço do mercado comum. Eu acho que isso é algo assim inovador e que vai ganhar força. Já existem alguns projetos experimental na cidade de São Paulo, lá no Jaraguá. Nós estamos tentando trazer isso para todo o ABC. E que pé que está essa negociação aí? É algo para já, para ainda esse ano, ou ainda no futuro? Não, é óbvio que tudo dentro do governo tem que analisar, tem a viabilidade, você precisa garantir de onde virão esses recursos, enfim, investimentos. Esse armazém social é um projeto que passa pela vontade dos prefeitos, né? Sim. Então, espero que os prefeitos do grande ABC possam realmente buscar e trazer essa ferramenta social relevante, porque o trabalhador hoje, nós considerando que a maioria dos trabalhadores hoje estão numa faixa de renda de um salário mínimo ou um pouco mais, você reduzir custo da alimentação é algo primordial para que essa pessoa tenha uma vida digna. Então a gente tem que lutar por esses instrumentos. Assim como eu fiquei muito feliz em ver aí a ampliação de quase 13 bilhões de investimento em algo que é fundamental para o Brasil, que é a educação. Nós tivemos aqui a visita do presidente Lula no poliesportivo, anunciando que vai ampliar os investimentos no programa chamado Pé de Meia. Muita gente critica o pé de meia, né? Muita gente às vezes pensa, pô, mas tem que pagar para o cara estudar, o jovem hoje não quer estudar, mas nós vivemos outros tempos. Sim. Num país onde a educação, no passado, quem tinha as maiores oportunidades eram as massas mais privilegiadas. Elas conseguiam pagar uma escola particular, privada, e na hora de fazer a disputa para a universidade, o que acontecia? O filho do trabalhador, o filho do operário, as pessoas mais pobres eram alijadas dessa escolha, porque é óbvio que não conseguiam concorrer com aqueles que sempre tiveram melhores condições. Não se trata de criar uma distinção. Acho que é algo justo, quem tem
recursos, quem progrediu na vida. E nós queremos que esse progresso chegue aos mais pobres. Eu acho que esse é o grande desafio do Brasil. Você ter um país que tem uma distribuição de renda, que as pessoas possam ter condições de viver dignamente, comprar alimentos, não passar privações por conta do dinheiro. Porque, infelizmente, hoje, os salários, eles não dão conta. Só você analisar que o teto de uma previdência, em que um trabalhador laborou durante 30, 35, 40 anos e alcançou a aposentadoria, quando ele chega lá no teto, ele ganha R$ 8.137. Isso não é riqueza. Se a pessoa tem uma família ali com 2, 3 filhos, eu acredito que ele ainda enfrenta dificuldades, mesmo tendo esse teto. Imagina aqueles que são a grande maioria que ganham até um salário mínimo, que acontece com 90% dos aposentados. Então nós precisamos mudar essa realidade no Brasil. E quando você traz um programa como o Pé de Meia, com isso, muitos jovens vinham abandonando a educação, porque ele abandonava para poder ir trabalhar, para poder ter recursos. Se você cria um programa que dá esse incentivo, talvez daqui 20, 30 anos a gente tenha um país que faça a mesma lição que a China fez, né? Hoje, a maioria da população adulta tem pelo menos uma universidade. E no Brasil, quando nós fizermos isso, nós vamos resolver alguns gargalos. No dia que nós formarmos filhos de trabalhadores médicos, talvez a saúde tenha uma melhora. E assim em todos os setores, na engenharia, na indústria naval, no setor de turismo, enfim, no setor de tecnologia. O Brasil precisa avançar. Nós temos que deixar de ser um país que importa só commodities. Nós temos que importar valores agregados. E nós temos um povo lindo, maravilhoso, abençoado, que tem capacidade de importar, exportar tecnologia para o mundo, né? Um grande exemplo é a Embraer. Nós estamos aí fazendo aviões para o mundo inteiro. Então, acho que a nossa luta é nesse sentido, de levar essas novas iniciativas para conhecimento das autoridades e que elas possam avaliar se é viável ou não a implementação. E assim como os governantes, os nossos governantes municipais, no âmbito estadual. A política tem que distribuir o bem comum. A política não é ódio. A política ela não presta a democracia quando há divisão. A política ela é importante para transformar a vida das pessoas quando todos têm uma convergência em prol desse bem comum. Inclusive, quando a gente fala em tecnologia, os nossos jovens precisam ser muito bem preparados para isso, né? Esses dias eu estava conversando com meu marido, ele falou assim, Fran, você já parou para pensar que a turma hoje de 30 e 40 anos ficou no meio termo? Né? Eu estava conversando com os meus filhos assim, olha, na minha escola não tinha internet, né? A gente não tinha iPad, a gente não tinha computador, a gente pegou uma transição, né, para a tecnologia, que a gente teve que ir se adaptando, né? No meio do caminho a gente teve que ir aprendendo aí a mexer com a tecnologia. E a gente vê os jovens hoje já nascem na era da tecnologia. Então, se você não preparar até mesmo as escolas, né, e dar acesso para eles, para que eles continuem os estudos, para que eles desenvolvam, quem que vai tocar a tecnologia daqui para frente? Porque o senhor, né, doutor Humberto, eu sou do tempo ainda do quadro negro, né? Eu posso falar por mim, eu sou de 68, era o quadro negro, o giz e a professora falando. Hoje, que nem a Fran está colocando, eu acho interessante você ver, todo mundo tem o seu computador na escola, né, Fran? E os nossos jovens não podem ficar para trás nisso, né? Isso, no meu tempo é diferente. Né? O senhor também sabe. Nós somos desse tempo. Nós somos desse tempo. É a Fran, esse pessoal já geração diferente, né, doutor? Essa juventude é aquela mesma história que às vezes o cidadão ele tem uma relação, por algum motivo essa relação acaba, e ele tem filhos e às vezes ele não quer pagar a pensão. Muitas vezes eu falo para o cidadão, bom, teu filho é aquilo que você investe nele. Então a pensão não é para a mãe, às vezes mal dá para a sobrevivência do jovem. Então, se você não investe no teu filho, é óbvio que ele não vai conseguir concorrer com outros. E assim é o mundo globalizado, assim é a tecnologia. Na área da advocacia, a gente sente na pele essa transformação da advocacia. Imagina a juventude, se nós não formos às periferias
e investirmos massivamente nessa juventude, nós vamos ter uma legião de pessoas sem condições para o mercado de trabalho. Exatamente. Porque a evolução nos mostra que, muito em breve, até para a pessoa ser um coletador de lixo, ela vai precisar ter um nível universitário, porque lixo é reciclável, lixo é dinheiro, lixo é transformação hoje nesse mundo. Sim. E tem impactos ambiental. Então, não é qualquer ser que poderia estar desenvolvendo esse serviço. O futuro vai exigir muito mais formação para a pessoa fazer as tarefas mais corriqueiras e comuns. Então, educação é uma palavra-chave. E educação não deveria ser enquadrado como orçamento, porque educação é investimento para um país, para que ele desenvolva, para que ele cresça e para que você dê dignidade ao seu povo. Então, a gente espera que realmente a gente possa ampliar. Em São Bernardo do Campo, por exemplo, hoje nós temos a Universidade Federal do ABC e a gente busca que haja ampliação desses campos, né? Eu mesmo, no passado, apresentei uma proposta para a área do famoso Jardim Falcão, que ali pudesse ser um campus da Universidade Federal do ABC na área do direito, porque nós não temos em São Bernardo, que pese existir a faculdade de direito, mas nós precisamos formar mais advogados. Sim. E graças ao presidente Lula, com a política de incremento das universidades, nós conseguimos formar 3 milhões de bacharéis no Brasil já. 3 milhões, é um número, parece que é grande, mas ainda temos que avançar. E a educação, ela não para, ela tem uma mutação constante, assim como a tecnologia. Nós estamos cada dia vivenciando situações novas. Eu vejo na própria área da advocacia, a transformação é irreversível. Você praticamente suprimiu o papel, a tecnologia ela avança, e eu acredito que no futuro a própria inteligência artificial pode dirimir as lides. Eu acredito nisso. Isso não a curto prazo, mas num longo prazo, talvez ela resolva as demandas entre humanos. E a gente teve aqui com o Dr. Bertanha, que ele falou muito isso para a gente, né? O quanto que a inteligência artificial tem agilizado os processos, né? No meio jurídico. Então, assim, ele consegue analisar processos que seriam de muitas páginas, né? Ele já consegue analisar, ver se está faltando alguma coisa, se precisa argumentar de uma outra forma. Ele trouxe essa agilidade já para o advogado. Sem dúvida. Nós, no dia a dia, utilizamos a inteligência artificial. E ela não é que ela substitui o ser humano, mas ela é uma ferramenta que dá assim, celeridade, que dá assertividade e velocidade. E velocidade. E nessa assertividade, e eu acho que os julgamentos, inevitavelmente, os juízes vão cada dia mais utilizar a IA para decidir lides. E dentro desse raciocínio, a Fran falou do Dr. Bertanha, e a doutora Adriana Prete também até falou das complementações das petições, que ela falou assim, ela escreve, né, porque o advogado escreve, mas ele complementa até nas petições. Lembra que a vice-presidente falou sobre isso também, né, doutor? Ela ainda não é, eu diria, 100% assertiva, tem problemas. As pessoas precisam conhecer os prompts, elas precisam buscar alguma formação para utilizar. Porque a inteligência artificial não é a utilização do GPChat. Não é isso. Tem sites específicos jurídicos para você resolver demandas. E o direito, ele tem demandas em várias áreas. Você tem demandas tributárias, você tem direito de família, você tem direito internacional, você tem várias áreas. Você tem direito marítimo, você tem as demandas do campo agrário. É uma infinidade de campos que nós temos no mundo do direito. E a inteligência artificial é uma ferramenta que ela vai trazer uma velocidade que é um clamor da sociedade, não ficar anos ali com uma lide. Eu acredito que a inteligência artificial ela não só vai agilizar o trabalho dos operadores do direito, mas de todo o sistema judiciário. Ela vai integralizar isso.
E já continuando nesse assunto da inteligência artificial, o senhor esteve em Brasília também tratando da inteligência artificial na área médica, Sim, né? Junto com o ministro Padilha. Conta sim. um pouquinho para a gente. Eu não estive com o ministro, porque ele estava em Xangai, mas eu Uhum. fui recebido pelos assessores lá no Ministério da Saúde. Quero até deixar um grande abraço lá para o meu xará, Humberto Tové, com quem eu estive lá no Hum. Ministério da Saúde. E essa é uma outra situação relevante para o Brasil, porque, infelizmente, a doença é algo que pode acometer qualquer cidadão. E o que nós queremos é trazer o tratamento, trazer a cura célere, eficiente. Muitas pessoas, hoje nós estamos vendo aí anúncios de diversas vacinas para o câncer, né? Cirurgias complicadíssimas que antigamente você, na mão humana, nem sempre conseguia lograr um êxito, e hoje você consegue operar com robótica, né? Com robôs, com inteligência Uhum. artificial, com uma precisão de 100%. Você vai no foco do problema. O SUS é um grande sistema que eu sempre defendi a permanência do SUS, porque o SUS é o maior sistema universal de saúde do planeta. Eu até diria que nós somos melhor que o sistema britânico e o americano, porque o nosso Uhum. é completo. Ele vai além, porque tem a Anvisa, tem outras áreas, a vigilância sanitária, que as pessoas não sabem, mas que é integrado ao SUS. E nós temos hoje um grande ministro da saúde que está andando o mundo buscando essas tecnologias para construírem hospitais de ponta com inteligência artificial. Eu acho que em breve, em São Paulo, Uhum. nós teremos um centro de referência na saúde pelo governo federal. Isso é a prova de que a universalidade do SUS e a melhoria dos serviços do SUS é uma preocupação assim Uhum. do governo para atender um anseio da população brasileira, um anseio justo, eu diria. Então, a gente tem levado e nós apresentamos algumas ferramentas especificamente na área médica, para tecnologia dentro da área médica, Uhum. que vai ajudar o médico a ter uma assertividade, conseguir fazer um diagnóstico com 93% de assertividade dentro dos relatórios médicos. Nós estamos tentando levar isso e apresentar isso em breve para o ministro, numa audiência, para que isso possa ser incorporado ao nosso sistema de saúde. Por isso que quando a gente diz que o senhor é um grande articulador, até a Fran brincou aqui para mim, a gente tem razão de falar de grande articulador que o senhor é, né, doutor? Parabéns. O senhor falou agora há pouco da cidade de São Bernardo, né, Fran? E mudando, né, um pouquinho aqui da situação, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa situação aí, da área, principalmente na gestão pública da cidade, a volta do prefeito, que o senhor já havia alguns programas, né, Fran, falado alguns programas aí da volta do prefeito. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Eu falei aqui que acreditava que o Marcelo Uhum. retornaria logo após o afastamento dele, porque a gente tem que ter coerência e acreditar naquilo que a gente aprendeu dentro de uma universidade. Você não pode inverter a lei. E no Brasil, nós, infelizmente, temos assistido diariamente a aplicação de sanções antes de ter Uhum. o devido processo legal, antes de se assegurar o contraditório. Então, por isso que eu afirmei isso, né? Que ele voltaria como ocorreu, como eu acredito que todos os que ainda estão afastados, como o presidente da Câmara, em breve eles retornarão, porque existe um processo. Nós assistimos o próprio MP pedindo o retorno do prefeito, né? Isso é a prova cabal de que os elementos ali não estavam todos consolidados, porque o Custos Leste pediu, concordou com a volta do Uhum. prefeito. Eu disse também naquele momento que quem mais perde com essa situação é a sociedade, Sim. e em especial os pobres. Quando você tem denúncias, você tem uma interferência na vontade soberana do eleitor, a administração perde, mas a cidade perde também, porque os investidores acabam se afugentando, ficam com medo, toda a cidade perde. E recuperar esse prejuízo é algo bem complexo. Eu espero que o prefeito Marcelo Lima possa realmente devolver esse crédito que o eleitor deu a ele, fazendo uma grande gestão, pensando a cidade.
porque eu tenho avaliado, e aí enquanto munícipe, que São Bernardo do Campo, nós tivemos um grande gestor aqui, que eu vou citar, que foi o ministro Luiz Marinho, porque ele pensou a cidade, ele planejou a cidade para 20 anos. Os seus sucessores entregaram muita coisa, a gente também não vai dizer que não entregou, essas pessoas entregaram porque concluíram as obras, mas o que tem de novo? Como se está pensando a cidade, como que se está planejando a cidade para o futuro? Eu acho que de tudo o que aconteceu agora, recentemente, em São Bernardo, e a gente comparando 3 gestões anteriores, acho que fica um grande aprendizado para o eleitor. Eu sempre insisto nisso, acho que nunca é demais dizer que eleição é coisa séria. As pessoas, antes de votar, elas precisam analisar programa, analisar propostas, compromissos, saber quem são essas pessoas. Eu acho que as pessoas têm que fazer uma escolha consciente. Voto não é deboche. Voto não é brincadeira, porque ali está decidindo a nossa vida, o nosso dia a dia. A gente tem que ter pessoas que estão compromissadas em fazer algo diferente. A carga tributária hoje ela é imensa, os munícipes sofrem com os tributos, com várias demandas, deficiência, às vezes na área de saúde, capacidade de investimento reduzida, e aí vem denúncias de desvios, de corrupção. Então, isso deixa a gente preocupado e triste, e traz um descrédito. E recuperar a credibilidade é algo difícil, né? Mas a gente não pode desistir. Eu acho que é algo recente. Eu acredito que o prefeito Marcelo Lima tem condições, sim, de avançar e fazer um grande governo, se cercar de uma proposta, pensando a cidade, criando um projeto, pensando a cidade do futuro, a cidade que queremos, né? Ele faz um slogan aí dizendo a cidade para frente, mas a cidade para frente ela precisa ter propostas, precisa ter olhos voltados para a sociedade. Eu gostaria, inclusive, de contribuir com alguns temas na área dos tributos, porque eu vejo aqui que nossa cidade é uma das poucas que no ABC ainda cobra imposto do aposentado que tem um único imóvel. Prefeito, está na hora de criarmos a anistia para essas pessoas, né? Essa é uma pauta, da isenção para quem tem uma única moradia, porque isso é investimento social. Quando você dá isenção para pessoas de baixa renda, que tem um único imóvel, um aposentado, uma pessoa idosa, eu acho que você está fazendo política de investimento social. Nós temos E justiça o consórcio, social, né? bem lembrado. Nós temos o consórcio, que é um grande instrumento que pode ser bem utilizado. Agora, os problemas judiciais, eu acho que eles também precisam ser tratados com uma responsabilidade, porque a execração pública que fizeram, pré-julgando, já impondo uma sanção antes de se apurar os fatos, é algo que nós não podemos aceitar, porque se isso virou uma tônica para o prefeito Marcelo Lima, amanhã pode atingir qualquer um da sociedade. Agora, é preciso ter seriedade, compromisso, responsabilidade com essa outorga que o munícipe deu. Gestão pública não é fácil, exige muito do governante, muito empenho, e eu ainda acredito que São Bernardo pode trilhar um caminho de prosperidade. Essa é uma cidade pujante, empresários que às vezes não estão acreditando, eles estão equivocados. Eu acredito que eles deviam repensar, porque o nosso polo aqui é um polo estratégico no Brasil, um local que tem condições de receber muitos investimentos, e é uma cidade que tem um povo que é muito politizado, que acompanha, que fiscaliza ali, que vai estar em cima para que São Bernardo avance para o bem de todos. Inclusive, no começo do mandato do prefeito, ele começou com muita velocidade, né? Então a gente via obra por toda parte, a gente via inauguração, e ele inaugurando até de madrugada. O senhor acredita que com essa volta dele, ele continue nessa velocidade agora? Esse gás, né? Eu acho que o prefeito é natural, porque você acaba de ganhar uma eleição da forma que ele ganhou, massivamente, muito bem votado, está empolgado, mas é algo que cansa também, porque nós somos humanos, somos falíveis e não somos invencíveis, né? Então, é verdade que o prefeito Marcelo Lima asfaltou 400 ruas, parece, me criou 200
praças, são os números que estão ali. Então, tem muito trabalho a fazer em São Bernardo. Eu acredito na vontade dele de fazer essa transformação. Acho que a pessoa não é porque ela teve um problema que ela perdeu essa vontade de fazer essa transformação. Acho que o Marcelo Lima foi escolhido, tem condições, é uma pessoa que tem uma experiência, Sim. já acumulou aí vários mandatos na vereança, foi vice-prefeito, foi eleito deputado federal. Ele tem todas as condições para ser um grande gestor e para ter o reconhecimento da população. Faça o certo, prefeito, faça as coisas certas. São Bernardo tem muita gente dentro da própria cidade que conhece a cidade, que pode ajudar, que pode contribuir para o governo, né? Nós temos instituições como a OAB, como o Conselho Regional de Medicina, como o CREA do ABC, enfim, os sindicatos, as entidades da sociedade civil. Eu acho que política é uma grande articulação, como nós falamos aqui. E o Marcelo tem condições de fazer essa interação. A gente tem que acreditar nisso, porque se a gente não tiver essa esperança e a gente ficar, olha que aconteceu isso, ficar assim olhando para o fundo do poço, nós não vamos avançar. A gente quer realmente construir uma cidade melhor. E construir uma cidade melhor é o que a gente quer. Mas a Fran, quando fez a sua abertura aqui do programa, a gente não pode esquecer também, o senhor é secretário-geral adjunto da OAB, e a OAB está tendo grandes mudanças, então nós estávamos falando isso, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa reestruturação das OABs no geral, preparando-se para o futuro, doutor. Sim, eu queria pedir licença a vocês aqui para mandar um grande beijo para toda a minha diretoria, né? A doutora Monique Davanzo, doutor Menegaldo, ao nosso presidente, o Bertanha, doutor Luiz Bertanha, e a nossa vice-presidente, doutora Adriana Prete, né? São grandes baluartes da advocacia, eu diria. Essas pessoas são inspiradoras e eu tenho aprendido nessa política de ordem muito com esses valorosos companheiros e com todos os presidentes de comissões, que eu também registro aqui o meu abraço. Inclusive, em breve nós vamos ter aí a caminhada racial lá, promovida pela doutora Terezinha Fernandes, né? Espero contar aí com a presença de vocês. A OAB vai fazer uma caminhada, nós Quando? vamos ter um prêmio lá que está sendo construído, Garcia, né, para a questão racial. E no próximo dia 30, nós vamos estar inaugurando a segunda sede ali em frente fora da OAB São Bernardo do Campo. A OAB, ela está passando por um momento de grandes desafios tecnológicos, com toda essa mudança que houve no campo do direito. O processo hoje é totalmente diferente daquilo que nós tínhamos aí há poucos anos atrás. Hoje vocês não têm o papel, a figura do papel. O processo é 100% digitalizado, nós saímos do sistema ESAG para o sistema EPROC, enfim, está ocorrendo uma série de mudanças tecnológicas, inclusive dentro do direito, que vai atender esse anseio da população do processo não se arrastar por anos. Acho isso muito importante porque isso vai trazer uma celeridade muito grande de solução dos conflitos, né? Embora eu percebo que nós estamos caminhando, e eu acho que a grande pegada da advocacia hoje não é a interposição de lides, mas é a mediação, é a solução consensuada de conflitos, porque a sentença ela nunca apazigua. Quem vence às vezes não fica satisfeito e quem perde não conforma com o resultado. Mas quando há a capacidade do operador do direito de dirimir lide, conversando entre colegas e colocando as partes para poderem ter uma escuta e extrair ali a situação e criar um caminho acordado, consensual de solução do conflito, essa ainda acho que é a melhor solução para a sociedade, porque isso apazigua a alma. Eu diria isso. Mas não podemos ficar acéfalos em relação à tecnologia. Sim. Essa transformação, ela vem. Ela também traz desafios, porque quando você tem a tecnologia, e acho que a indústria brasileira, ela sentiu muito isso, ela suprime a mão de obra. Quase Sim. sempre as pessoas acabam
vendo a mão de obra ali como um custo. Acho que o grande desafio é ter uma outra percepção disso, da importância de você utilizar, requalificar essa mão de obra, porque eu vejo o exemplo da China. Você pegar um óculos, né, como esse aqui, na China, lá tem 10 pessoas fazendo esse óculos. Na China. Por quê? Você tem um país lá com 1 bilhão de pessoas, Sim. você precisa, de alguma forma, gerar emprego para todo mundo. Se for nos Estados Unidos, só tem um cara fazendo esse óculos. Então, eu acho que é esse o desafio. A China tem mostrado um exemplo que é possível compatibilizar tecnologia sem você dispersar e menosprezar e suprimir o humano. Até Sim. porque o humano é essencial, as relações que existem entre nós são humanas, e se o ser humano ele não tiver nada para fazer, você vai destruir o psicológico, a saúde mental. Uhum. Então, esse é o grande desafio, você ter o desenvolvimento tecnológico, mas sem perder a pegada humana e a necessidade de você compatibilizar isso de forma que o ser humano tenha renda, que ele Sim. tenha o labor, que ele tenha a sua importância dentro do desenvolvimento tecnológico. Eu acho que nós Mesmo evoluímos porque com para a isso. tecnologia também chegam novas profissões, né? Por Sem exemplo, o que dúvida. nós estamos fazendo aqui um podcast, há 20 anos não existia É, o que nós estamos Nós vamos dizer. é trabalhando, uma o que grande nós evolução, estamos né? fazendo É uma hoje. grande Então, as evolução. pessoas vão deixar algumas atividades, É. porém elas precisam aprender a executar outras, né? É, Hoje a gente vê tanta gente aí que está trabalhando como social media. Isso não Uhum. existia, Não. né? Com a sem gente dúvida. ganhando dinheiro aí, fazendo artes para a internet, fazendo vídeos, criando, né, canal no YouTube, coisas que não existiam. Então as pessoas precisam se requalificar e essa mão de obra precisa caminhar para agora para o outro Mas lado, eu né? penso que essa requalificação não pode ser algo só para quem é excluído de um posto de trabalho. Isso é uma responsabilidade de quem emprega também. Uhum. Eu penso assim. Então a OAB ela precisa passar por uma reestruturação? Precisa, porque os desafios são gigantes. Os fóruns hoje, você vai, eles estão assim, às moscas, porque a tecnologia tomou conta, você já não tem o volume de pessoas no fórum, no dia a dia. Então, às vezes, não justifica você ter toda uma infraestrutura para receber pessoas que não vão ao fórum, né? Inclusive, Então, até os quer dizer, funcionários estão trabalhando em casa, eles trabalham home então, office até. muita gente usa o home office, mas eu acho que essa requalificação é algo que o empregador tem uma responsabilidade. Uhum. Eu acho que não é diferente no caso da OAB, eu penso dessa forma. Eu acho que uma entidade como a OAB também, ela tem que repensar a questão financeira, porque ela goza de 83% de aprovação junto à população, mas é um trabalho voluntariado. A OAB ela não tem Recursos, dotação né? orçamentária de nenhuma espécie, não recebe dotações. E não é proibido receber, mas eu acho que é algo que tem que ser buscado, porque é uma entidade que, com isso, talvez pudesse preservar postos de trabalho, porque a gente está assistindo no Brasil inteiro demissões da OAB, pessoas sendo demitidas no Brasil inteiro, não é São Bernardo do Campo, nós estamos assistindo isso acontecer, porque é necessário se adequar às novas resoluções? Eu penso que sim, mas eu também penso no humano, eu acho que não faz sentido a tecnologia se você não pensar nas pessoas. Então, eu acho que é isso. Às vezes bate uma tristeza, porque a gente tem um princípio de humanitário, Sim. e a gente sabe das necessidades, você tem a convivência com os colaboradores, e quem toca as fileiras da OAB em todo o Brasil não é a diretoria, né? São os nossos colaboradores. Então, eu queria, inclusive, deixar um grande beijo para esses colaboradores, pedir para que eles também façam essa reflexão da importância de se atualizar, de pensar o futuro, de se preparar, e que a OAB pedir, rogar a Deus, né, que eu tenho a minha fé, que a nossa seccional tenha sabedoria, que eles sejam inspirados aí pelos pensamentos mais positivos e encontrem caminhos que possam nos levar a um bom termo, que a gente consiga contemplar a transformação
tecnológico, que a gente consiga suprir as necessidades da advocacia para entregar para todos os advogados e advogadas um bom serviço, mas que a gente também possa ajudar aqueles que construiu a advocacia, que eles não fiquem pelo meio do caminho. Eu acho que um bom companheiro é aquele que vai com você até o final da jornada, e a OAB não pode prescindir daqueles que ajudaram a construir o que ela é. Esses 83% de aprovação, ele não é só feito pelos advogados, mas pelos seus colaboradores também, que estão ali no dia a dia. Fica aí o recado para o presidente da OAB Seccional São Paulo, Leonardo Sica. Não é só o Sica. É o Sica, mas os outros. É o Simonetti. O Simonetti, né? Não, mas que eu estou falando a nível de São Paulo. Uma determinação, né? Eu acho que o presidente Sica, quero inclusive mandar um grande abraço, é um grande presidente, um homem corajoso, progressista, um homem que está preocupado, inclusive, a discutir algumas reformas que o nosso legislativo não teve a coragem de discutir. Não, é um desafio, porque o grande líder é aquele que tem que tomar decisões difíceis, e eu acho que não é nada fácil e nem sempre agrada as pessoas, tomar essas decisões. Então, um grande abraço, presidente, que você consiga fazer uma grande gestão aí para a sociedade, para os advogados, porque somos a casa da cidadania. É verdade, a Casa da Cidadania e do advogado, né? Agora, mesmo assim, doutor, o senhor falando o fórum vazio, os processos, uma coisa, ainda tem essa morosidade, né? Mesmo com todos os avanços, né, Fran? O processo, você entra com o processo, você discute, você tem audiência, tudo, e essa morosidade na sentença, será que um dia isso... Então, isso passa por uma reforma política, você acha? Administrativa, política. Porque é diferente, você, por exemplo, está lá nos Estados Unidos, você tem um problema de trânsito, você vai ali na frente do juiz, e o processo finda ali. Aqui não. No Brasil, se você tem alguém que roubou uma galinha, para no Supremo Tribunal Federal. O Supremo é um órgão mais político do que de justiça, nós podemos dizer assim hoje. Né? Um órgão que eu não sei se toda a exposição de mídia que o Supremo tem, se isso é correto. Hoje eu me indago certas vezes, porque tem gente que vai dizer, mas é o princípio da publicidade. Mas eu acho que tem leads e demandas que elas só dizem respeito à pessoa. E, no entanto, tem uma publicidade, que eu não sei se ela expõe ou não a pessoa, mas isso é algo para se refletir. Quem sou eu aqui para ter a verdade absoluta? Mas eu tenho essas preocupações, porque nós assistimos aqui, por exemplo, o próprio caso do Marcelo, prefeito de São Bernardo. Eu acho que houve uma exposição até da família dele, que eu acho indevida, né? Não foi o judiciário que fez isso, mas já houve uma posição de pré-julgamento. Isso não é o que a lei diz, que a lei diz que você, no Brasil, o princípio de presunção de inocência, ele prevalece. Né, que a pena ela só pode ser aplicada depois de uma sentença penal transitada e julgada. Exatamente. E as medidas cautelares passaram a aplicar uma verdadeira sanção antes do julgamento do mérito da ação. Inclusive, até então, a gente via tornozeleira eletrônica em pessoas que já foram julgadas, né, condenadas. E agora foi colocado no prefeito, já foi afastado e já mandaram pôr a tornozeleira, né? Então, eu acho algo muito excessivo, eu fui contra isso, continuo sendo, não é só com o Marcelo. No Brasil, a gente precisa parar de ter conveniências para atender a certas situações. Nós vimos isso com o presidente Lula, se alterou uma lei para permitir que a prisão ocorresse em segunda instância, quando a lei dizia que era só após o trânsito em julgado, e ele ficou 580 dias preso. Ele também amargou. O prefeito Marcelo amargou isso. Mexe com o psicológico? Mexe. Agora, a melhor resposta que o prefeito pode dar para tudo isso é trabalhando para a sociedade, construindo, indo adiante. E eu desejo sorte para o prefeito. Boa sorte, né? E repensar isso também, né? Porque, assim, tudo serve de lição, né, doutor? Serve para que a sociedade repense como que esses casos aí a gente está tratando, né? E, assim, depois de... que nem o senhor colocou assim, depois de já presumida a culpa, como é que corrige, né? Que nem a gente vê o bolsonarismo reclamando muito. E é fato que nós aprendemos que quem é vítima, em tese, não poderia julgar.
o argumento do Supremo que não é o Alexandre de Moraes, que é contra o Estado democrático de direito, que é um atentado contra a soberania. Mas isso lá no futuro talvez possa trazer uma nulidade ou uma revisão, a gente nunca sabe. Eu acho que se você tem um princípio, segue aquele princípio, vamos fazer as coisas certas. Se você é um juiz que está impedido, se diz impedido. Mas no Brasil, nós estamos vivendo algo estranho. Você vê, eu vou falar uma coisa aqui que eu sinto, por exemplo, em relação à vara das fazendas públicas no Brasil. Os magistrados, eles julgam sempre a favor do município. Isso não é correto. E quando você vê que um juiz, ele ousa a desafiar o município, o que a gente vê? Os procuradores atuando para ir na corregedoria, representar magistrados. Então você está fazendo uma coação de forma que não haja uma isonomia, uma igualdade de tratamento dentro do judiciário. Eu tenho percebido isso nas E não pode ações da acontecer, frente. né? Isso é inaceitável, né? Então, alô, corregedorias, né? Fiquem atentos aí, porque o processo tem que ter imparcialidade. Sim. Tem que ser julgado com neutralidade, com isenção. Juiz não pode ser coagido por procuradores e nem juiz pode coagir procuradores ou qualquer parte nos processos. O processo tem que ter algo isento, sob pena de perder a confiança e a credibilidade da sociedade. Sim. Olha, deixa mais um recado, né? O doutor Humberto, o que é legal é que ele, né, Fran, e quem está nos assistindo, ele sempre deixa os seus recados. Isso é que é legal, doutor Humberto. Volta a dizer, o senhor como advogado, secretário adjunto da OAB e articulador, que isso vai ficar marcado sempre no meu coração, e Eu não tenho que falar... como articulador, né? A Fran me deu esse título aqui. Mas agora vai ficar no programa, tá, Fran? Vai ficar aqui no programa o articulador. Eu sou uma pessoa que penso a sociedade. Sim. Eu faço reflexões da vida, faço muitas reflexões, algumas estão lá no meu Instagram, de postagens, de frases e tal, de pensar a vida, de fazer essa reflexão, de ser humano, de ter fé, de acreditar num ser superior, né? Porque Deus acho que é um tema também que às vezes nós não discutimos, mas tem pessoas que elas são ateístas, porque ela acredita que tudo tem uma matéria, que tem uma situação científica, mas eu acho que você acreditar que apenas 3 libras de cérebro que a gente tem é algo maior do que Deus, até porque se Deus se resumisse à matéria e a isso, ele não seria Deus. Então, o Deus que eu acredito é aquele Deus que está lá em Gênesis, na Bíblia. Eu leio e acredito nisso, né? Então, Deus é algo muito amplo e complexo, assim como é a política, assim como são as reflexões, as inflexões que cada um faz na vida. O que é certo é que essa jornada ela precisa ser vivida da melhor forma possível, porque a vida é muito maravilhosa. Sim. E eu acho que seria ainda mais linda a vida, talvez seja uma utopia, mas se a gente fosse mais iguais entre nós, sim, se a gente tivesse mais justiça, mais distribuição, se a gente não tivesse a fome, se a gente não visse as crianças sem desesperança, se não tivesse a doença, se a gente tivesse uma sociedade plena, talvez fosse melhor, se o homem não tivesse a ganância, se o homem olhasse para o outro como ele olha para si mesmo. Então, é isso que eu tento levar até na advocacia, às vezes, né? Muitas vezes eu não tenho leads, eu acabo solucionando os conflitos porque eu chamo os brigões lá e a gente acaba num bom termo. Eu acho que viver em paz, essa é a grande peça. Eu lembro que uma coisa que eu aprendi na faculdade, para quem está nos vendo, Fran e Dr. Humberto, é que o advogado é o primeiro juiz da causa. Sim. Então, quando o Dr. Humberto coloca isso, eu arremato dizendo que o advogado é o primeiro juiz da causa, por isso o doutor. Então, isso que ele falou, acho que já faz um fechamento do que eu digo, né? Exatamente. E assim, doutor, eu te chamo assim de um grande articulador, porque além do senhor ser uma pessoa extremamente inteligente que faz essas reflexões, o senhor provoca discussões, sabe? Provoca discussões que geram resultados, né? Porque nós conversarmos aqui é uma coisa. Quando o senhor leva esse assunto, eu vou levar para Brasília, vou conversar com o ministro, vou conversar com a OAB, vou conversar na prefeitura, o senhor gera a transformação na sociedade, passa de reflexão para ação, né? E hoje a gente
gente precisa muito disso, porque a gente vê muito na internet gente que só fala, né? Isso. Só fala, todo mundo sabe refletir, todo mundo sabe opinar, não é? Sim. Agora, trazer as pessoas para conversar, para chegar numa solução, para ter um resultado disso, são poucos que fazem, né? É verdade. Eu acho que é importante a gente ter escuta, porque às vezes a nossa verdade não é a verdade do Uhum. outro. Uhum. E quando a gente consegue se despir e ter escuta para as pessoas, a gente evolui. Então eu aprendi isso a duras penas na vida, com muito sacrifício, para aprender que essa forma de buscar solução para os problemas é uma forma muito mais célere. A OAB, Sim. inclusive, ela pode ter uma outra pegada, porque ela pode ser a base da interposição. O dia que os advogados discutirem entre eles, sem vaidades, sem disputas, né? Não é que eu estou criticando a advocacia, não, longe disso, mas que houver um canal de diálogo dentro da própria OAB, a fonte primária de proposição não vai ser o fórum. Vai passar na casa do advogado. E ali vão se resolver, eu diria, 80% dos conflitos. Exatamente. E isso vale para o poder público, que muitas vezes, por conta dos princípios da legalidade, olha, eu não posso fazer isso. Mas aqui nós tivemos, por exemplo, um avanço. Foi criado a 6ª Procuradoria, que é um órgão para fazer a mediação antes de propor ação, que o município pode ir lá, se ele tiver um débito, tiver uma solução. Acho que não deveria só ser para o débito, mas para as várias demandas que a sociedade tem. Então, acho que isso também é uma grande sacada. O prefeito, o governante que tiver a sensibilidade de captar isto, né, assim como nós falamos do mercado social, porque as pessoas estão carentes disso, de ter essa escuta, de ela poder ouvir, porque o judiciário é algo engraçado, né? Você contrata um advogado e na hora se você chega na frente do juiz, você tem um problema, você não fala. Você que é a parte, quem fala é o advogado. Exatamente. O advogado é contratado para falar. Isso que se criou os centros de conciliação. Queria mandar, inclusive, um grande abraço à doutora Jussara, que é uma grande advogada, nós homenageamos como advogado do ano. Ela tem feito essas reflexões. Recentemente eu participei, inclusive com o desembargador, o doutor Ronaldo, também cumprimento, na busca de soluções para os conflitos, porque as soluções elas não precisam necessariamente ter um julgamento. Quando as pessoas querem transigir, elas conseguem resolver os conflitos. E essa dica eu deixaria aqui para todos os seus seguidores e todos os internautas, no sentido de que se você tem um problema, procure tentar essa visão de conciliação. Você vai ter um resultado muito melhor, porque às vezes esse resultado não é só o da sentença, mas é aquilo que você também carrega, resolver isso que você carrega. Às vezes a pessoa ela não está nem preocupada, ela só quer ser ouvida. Sim. E às vezes o judiciário não permite isso. Puxa lá vida, que aula, hein? Pena que eu digo sempre, né? Pena que o nosso tempo acaba, né? A Fran dá aquela olhadinha triste, com aquele olho verde dela, olha assim pra mim, olha na hora. Eu falo, é uma pena que o tempo urge, mas, doutor Humberto, eu digo sempre que o senhor é um grande amigo, um grande parceiro, né, Fran? Um grande amigo, um grande parceiro. Obrigado. E o senhor está aqui, o senhor sabe o carinho. Já de antemão, eu e a Fran tivemos aí o aniversário há poucos dias do doutor Humberto Rocha. Obrigado. Parabéns, não está esquecido não, doutor Humberto Rocha, parabéns. Que o senhor continue com essa cabeça brilhante, com esses seus recados, com essas suas articulações. E como a Fran falou, que as pessoas ouçam aquilo que o senhor fala, porque todas as suas colocações têm que ser ouvidas. E no nosso programa, na Passos TV ABC aqui, a gente deixa, porque tem outros programas que o senhor falou, e eu quero que o senhor continue falando. Então, muito obrigado mais uma vez, que Deus lhe ilumine e guarde, e que o senhor fique à vontade aí, para deixar as suas considerações, já como a Fran e eu sempre falamos, o senhor está altamente convidado para o próximo programa, que logo, logo ele volta. Então, deixa aí as suas considerações, doutor Humberto. Olha, eu que agradeço a oportunidade, Fran, muito obrigado. A Passos TV é algo que está se fortalecendo, muito importante, porque o ABC prescinde muito de ter veículos de comunicação, e a gente possa fazer essa utilidade pública, trocar ideias. Aqui foi um encontro de trocar ideias, né? Sem muita juridiqueza, eu diria aqui. Algo agradável, leve e acho que também interessante para aqueles que nos ouvem, que nos assistem.
via internet. Eu espero realmente poder dar uma contribuição para a sociedade, deixar um legado nessa jornada breve que nós temos, né, nessa terra. E estou em paz, estou feliz, estou contente. Inclusive a dona Neide chega hoje do Ceará. Aê, dona Neide, ó, um beijo. Daqui a pouquinho. Então, depois de alguns dias, a vida é isso, né? É gratidão e tentar olhar o próximo. E a gente está aí para esses desafios. Deixar um grande beijo para os novos amigos que eu ganhei na vida. De OAB está sendo um aprendizado muito gratificante. Eu tenho ali colecionado amigos e também tenho absorvido um conhecimento através dessas pessoas. Minha gratidão a eles. Obrigado. A sua gratidão. Ó, Fran, o senhor não dizer que a Paz TV esqueceu do senhor, ó, um presente. Fala aí, Fran. É, a nossa canequinha, a canequinha. Essa canequinha aqui é maravilhosa. Eu já ganhei uma canequinha Mas vai ganhar mais aqui, uma vai ganhar mais uma pra Neide, que tá chegando. Todo dia eu uso essa canequinha. Qualquer dia eu vou mandar uma postagem. Pode mandar. Da Passos TV. Então, já manda pra Neide, que tá chegando do Ceará, aí, ó, pra Neide, um presente aí pro senhor e pra ela, tá? Obrigado. Muito obrigada, doutor, pela sua presença. É uma honra para a gente. Né? O senhor sempre enriquece muito a conversa. É muito bom ter o senhor aqui. E pode ter certeza que a gente vai chamar outras vezes também, viu? Obrigado, muito obrigado. Muito obrigada. E também quero deixar aqui o nosso agradecimento para os nossos patrocinadores, as empresas que têm acreditado no nosso trabalho, têm tornado tudo isso possível. Muito obrigada. E eu quero agradecer você que está nos acompanhando aqui no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, passa ali, se inscreve. Gostou do nosso bate-papo aqui? Já deixa a sua mensagem, encaminha para alguém. Toda vez que você deixa uma mensagem ou encaminha, o YouTube entende que esse conteúdo é importante, é relevante e entrega para mais pessoas, tá bom? Aí você ajuda a gente. E também aproveita para passar aqui no nosso canal e maratonar os outros programas. A gente tem aqui outros programas com o Dr. Humberto, pessoas incríveis da OAB, tem um monte de gente bacana. Então passa aqui no nosso canal e já assiste os outros programas, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Vem para Passos TV. Tchau.